Olá a todos, eu hoje estou aqui então para mais um vídeo de resumo semanal de leituras, desta vez da semana 23 e foi então a primeira semana de junho, a semana de 1 a 7 de junho. Eu tinha falado no Instagram, no final de maio, em que queria agora durante o mês de junho dar mais foco às leituras de autores portugueses, portanto dar mais foco aqui ao meu Luz Literatura. Eu não vou fazer um mês exclusivo só de autores portugueses, não. Eu tenciono também ler um ou outro livro de autores internacionais, mas lá está, eu quero que a maioria das minhas leituras sejam de autores portugueses e é algo que eu quero tentar, não é forçar-me, mas habituar-me a dar prioridade aos livros de autores portugueses. Eu tenho vários na estante de autores portugueses por ler, eu tenho vários no Kindle por ler e, portanto, eu quero dar prioridade a esses livros porque nós temos literatura tão boa em Portugal e às vezes é aqui um bocadinho de preconceito, daí também lá estar eu ter já há alguns anos os desafios de ler autores portugueses, não só com literatura, mas eu comecei muito antes, em 2015, 14, não estou bem certa, se descobrir vou tentar deixar por aqui, em que lá está, quando criámos, eu e mais 3 meninas, 2 meninas, o grupo de leituras partilhadas no Goodreads, organizei então o ler autores portugueses e, portanto, é algo que eu tenho vindo já antes disso a apostar e quero mesmo que seja uma escolha natural para mim a ler mais autores portugueses. Mas, deixando aqui de blá 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 e passando então para o vídeo, eu iniciei então a semana com A Filha do Barão, de Célia Correia Loureiro. Este é o primeiro livro de uma duologia, o segundo é então Uma Mulher Respeitável, que eu já li. E eu às vezes troco aqui um bocadinho a ordem de séries e trilogias e eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre esse tema. Se acharem interessante, digam-me aqui nos comentários. Este é então um romance histórico, início do século XIX, passado em Portugal, com personagens portuguesas, em que a nossa protagonista é a Mariana de Albuquerque. Ela é uma menina, lá está, a filha do barão, e que o seu pai ele está doente, ele sabe que vai morrer, e então ele quer que antes de morrer, quer ter a sua filha encaminhada e a sua filha com um futuro garantido, e isso passa na época então por casar a filha. Ele casa então a filha com um inglês que tem então uma quinta no Douro, e nós vamos acompanhando então aqui a viagem não só de Mariana e também da mãe, a Dona Sofia, para o norte do país, porque eles, a família Albuquerque, mora em Lisboa e, portanto, temos depois a deslocação aqui da ação para o Porto e depois aqui para a zona do Douro da Quinta. E é um romance histórico que tem aqui uma grande componente de pesquisa. A Célia fez aqui um bom trabalho de pesquisa. Nós temos aqui um bom contexto histórico, um bom contexto da época e, portanto, é fácil, para mim foi fácil conseguir, depois também aqui com as descrições que a Célia faz, conseguir vislumbrar tudo isto. E eu adorei a história, adorei a Mariana. A Mariana aqui é uma menina, também aqui com o seu caráter, com a sua teimosia, às vezes demasiado teimosa, mas tudo aquilo que ela passa mostra depois um crescimento e uma maturidade em que nós vamos percebendo ao longo do tempo, porque a ação vai-se desenrolando ao longo de vários anos. Nós vamos aqui percebendo o crescimento, pouco a pouco, e a afirmação de caráter, de personalidade da Mariana. Eu odiei a mãe. A mãe era completamente... era uma figuracinha. E eu gostei bastante do livro. Eu estou muito indecisa aqui na classificação, mas possivelmente vou-lhe dar umas 4 estrelas, mas umas 4 estrelas bastante cheias, bastante gordas, porque sem dúvida eu fiz uma grande leitura. Senti às vezes aqui em algumas partes em que achei que as coisas poderiam ter desenvolvido um bocadinho mais rápido, um bocadinho mais depressa ou em menos páginas, mas temos aqui uma grande história que sem dúvida me encheu aqui as medidas e pronto, eu já sabia que a Célia escreve bem e está aqui a prova. Um género diferente, o histórico, só este e lá está Uma Mulher Respeitável é que seguem a linha dos históricos, mas este nota-se que tem
mais trabalho de investigação, mais trabalho histórico, e eu tenho um fraquinho por históricos, portanto, umas 4 estrelas muito gordas. De seguida, outro romance histórico, desta vez A Padeira de Osbarrota, de Maria João Lobo de Carvalho, e eu tinha muitas expectativas com este livro. Porquê? Porque eu li os outros 3 livros da autora e gostei bastante, principalmente o Fado da Severa, é muito bom. E portanto, lá está, eu quando gosto de um livro, depois as expectativas aumentam quando vou ler outros livros da autora. A narrativa é aqui situada em 2 pontos, acompanha então 2 personagens diferentes. Uma delas, a Brites de Almeida, a nossa padeira da Osbarrota, que nasceu no Algarve e que é muito marcada então pela parte física. Portanto, ela tinha 6 dedos em cada mão, tinha também uma desenvoltura, um desenvolvimento associado mais ao lado masculino, portanto, os membros, pernas e braços muito musculados. Em termos de altura também era muito alta, quase como um homem, e era muito, segundo o que dizem, muito feia. Depois temos outra narrativa, em que eu inicialmente pensei que íamos acompanhar Dom Fernando e Dona Leonor Teles, mas depois percebi que é então centrada em Beatriz de Portugal, a filha então do casal. E nós vamos então aqui, normalmente, capítulo sim, capítulo não, portanto um capítulo focado na padeira, outro capítulo focado na Dona Beatriz. Porque acompanhamos então aqui o mesmo espaço temporal. Foi difícil esta leitura por vários motivos e a leitura não encheu as medidas por vários motivos. Primeiro, acho que o livro é demasiado longo para a história em si. Eu achei aqui partes demasiado arrastadas, partes em que eu senti que aquilo que nos estava a ser contado não trazia grande coisa a mais para a história, principalmente aqui do lado da padeira, da Brites. Eu percebo que ela também teve uma vida de muitas dificuldades, não só da parte enquanto morava no Algarve, e depois tudo aquilo que aconteceu. Ela chegou a ser raptada por piratas, chegou a ser violentada, portanto temos aqui uma história dura, mas achei que eu percebo que ela é a personagem principal, mas ainda assim senti que estava a ser demasiado arrastado todo este acontecimentos que para mim não trouxeram a estar grande coisa à história. Mesmo aqui da parte da corte, e mais centrada em Dona Beatriz, vamos tendo aqui pequenos... Ela está mais centrada na vida da infância de Dona Beatriz, a forma como também ela se relacionava com a mãe, e aqui muito o relacionamento de amizade e de admiração então com um escudeiro do seu pai, o Lobo, que é uma personagem fictícia, e depois também acaba aqui por se envolver na trama da Brites. Eu achei que isto assim um bocadinho salganhada aqui pelo meio. Depois, aquela parte que para mim era algo que para mim seria o auge do livro, seria assim mais aquele foco então da batalha propriamente dita, e o acontecimento, a batalha para já da luta do Nuno Álvares Pereira, aqui para depois a tomada de posse então do mestre da Fiz, e depois também aqui a parte da cena da própria Britos a matar então, que é conhecida de ter morto então os 7 espanhóis. Tudo isso, se o resto do livro foi um arrastar, depois aqui a parte final foi extremamente apressado e é tipo assim um foguete, já está. E confesso que me desagradou um bocado. Eu vou dar umas 3 estrelas ao livro, mas umas 3 estrelas bem puxadas. Portanto, bem puxadas no sentido, está a atender mais para o 2 do que está a atender para o 3, mas custa-me estar a dar 2 estrelas a um livro de uma autora que eu gosto muito e de um livro de históricos que têm qualidade. E portanto, temos aqui a parte histórica, lá está, a parte ligada à corte, tem aqui muito desenvolvimento e eu aprendo sempre qualquer coisa, e é por isso que eu dou as 3 estrelas. Mas depois, em termos de história do livro, narrativa do livro, cansou-me e desiludiu-me, e cansou-me, lá está, por sentir este arrastar. E mesmo aqui dentro dos capítulos de Britos,
É contado uma lenda, eu agora não estou certa se é a lenda da Dama do Pé de Cabra, que ela é sempre associada, se é outra lenda que lhe é contada, mas é contada quase como aqui com um certo miticismo à mistura, porque ela está numa cena com outra pessoa e depois de repente está a ver alguém contar-lhe aquela história e depois vai-lhe contando por partes. Portanto, nós temos aquela história que é contada aqui ao longo do livro, em vários capítulos, aos bocadinhos. Fez-me sentir perder o fio à meada. Assim é que é. E pronto, 3 estrelas, assim, umas 3 estrelas bem esticadas, porque não me convenceu. De seguida, e fugindo aqui então um bocadinho aos autores portugueses, eu li O Gato que Roubava Corações, de Melinda Metz, um livro que me foi gentilmente cedido pela Planeta Editora, a quem eu muito agradeço. E já sabem, gatos é comigo. E eu tinha ficado, quando vi o livro sair cá em Portugal, eu tinha ficado muito curiosa. O protagonista é o Mike Guyver, é aqui o nosso gatinho, e a dona é a Jamie. Ela mudou-se recentemente aqui para Storybook Court, em Los Angeles. Eu percebi que era um bairro muito pitoresco e que existe na realidade. E ela está, então, após a morte da mãe, a mãe deixou uma herança, e ela é o ano de mim, portanto, foi um ano que ela tirou, ela despediu-se do emprego, ela era professora de História do secundário, se não estou em erro, e para tentar descobrir o que é que ela gostava de fazer e para tentar dar importância a ela própria e não a um pseudo-namorado. E, portanto, o Mike Guyver sente, através do cheiro, que a sua dona, a Jamie, emana um cheiro da solidão. E ele decide que tem que fazer qualquer coisa por isso. E o que é que ele decide fazer? Decide ir assaltar a casa de um outro habitante do bairro, um homem, agora não me recordo o nome dele, que ele está vivo há alguns anos. Portanto, ele tem também o tal cheiro de solidão e ele vai roubando peças de roupa e deixa-se à porta da casa de Jamie. Portanto, primeiro aparece um pano das mãos da cozinha, depois começam a aparecer meias, começam a aparecer cuecas e, portanto, é divertido. É divertido aqui todas estas coisas. E o engraçado desta história, não só o Mike Guyver rouba coisas à Jamie para levar para o David e do David para roubar para a Jamie, como depois também faz mais ligações entre então pessoas que moram nesse bairro e que por algum motivo sentem que não estão... Como é que eu ia tentar explicar isto? O Mike Guyver sente que essas pessoas não estão totalmente felizes, não estão totalmente realizadas, então ele faz aquilo que ele acha que é o seu dever. Portanto, nós temos então aqui história narrada então na parte da Jamie e acompanhando aqui a Jamie e o David, e aqui um bocadinho depois a ligação através destas duas personagens aos outros habitantes, como depois aqui pequenas partes em que acompanhamos o Mike Guyver e é a narrativa dele, a história dele, e eu achei uma história absolutamente deliciosa. O Mike Guyver é um gato impressionante, um gato muito cómico, um gato com um bom coração, e portanto achei mesmo a história muito divertida, muito ternurenta. Eu vou dar 5 estrelas, não posso dar menos, porque sem dúvida foi daqueles livros que me dispôs bem e que fez sentido aqui ainda mais ligação com os gatos e a forma que este gato inventa, porque eles são bichinhos muito inteligentes, são animais muito inteligentes e que se lhes tapam aquilo que é a saída, ele logo arranja outra maneira de sair, e sem dúvida muito bom. O último livro da semana, mais um livro de uma autora portuguesa, Adeus, de Susana Ema Almeida. Aqui mais na onda então de romance de época. Temos aqui uma época que não é especificada concretamente, nem o local específico, portanto isto é um local imaginário, mas nós enquadramos aqui então a história num tempo mais anterior que também tem piratas. E a história inicia-se aqui com o protagonista, a Karina, que mora então numa aldeia pequena e acaba por ir morar com a madrinha numa cidade maior e conhece o Lucas. E nós percebemos logo ali de início que ali temos um par romântico. A questão é que o livro é mais do que este par romântico. Temos, e tal como já é habitual nos outros livros da Susana, que eu já li, só me faltava ler este,
A Susana depois arranja ao longo da história, e neste livro temos isso, cenas e assuntos importantes. Portanto, violência doméstica, abuso das mulheres, violações e a forma como os outros olham para as mulheres. E neste livro temos também aqui uma componente sobrenatural. Eu gostei muito dessa parte mais sobrenatural que tem a história. Só que depois, aqui ao longo da história, e lá está, temos então a Karina e o Lucas, e depois, entretanto, temos mais uma personagem, a Lara, que aparece na história. Mas aparece porque acontece algo antes. E eu, quando isso aconteceu, eu pensei, what? O que é que se passa aqui? Nós íamos mais ou menos a meio do livro, e eu assim, o que é isto? E depois mais à frente acontece outro episódio. O quê? Portanto, quem não leu não vai estar a perceber. Quem leu, acredito que perceba. Eu fiquei, e lá está, estou um bocadinho aqui na dúvida. Eu vou dar 4 estrelas ao livro, porque eu gostei mais então do Amor e Vingança. Eu dei 5 estrelas ao Amor e Vingança. E este senti que ficou um bocadinho aquém. Talvez por este ser mais antigo do que então o outro. Eu confesso que estes 2 episódios, eu percebo que façam sentido, lá está, ligados à história, mais aqui para a parte sobrenatural, mas confesso que, para mim, enquanto leitora, daquilo que estava a acompanhar da história, não fez assim tanto sentido, ou chocou-me um bocadinho a forma como eu pensei o que é que era. Em termos de escrita, a escrita é muito fácil, muito acessível, e nós vamos, eu senti isso, eu senti que o livro não tinha pontos mortos, portanto, nós vamos sempre querendo ler mais. Queria também ter tido aqui um bocadinho mais, ter visto mais aqui então da Marta, é outra personagem que aparece no início do livro e que é importante aqui para a história, e depois senti que, lá está, nós mudámos de sítio da narrativa, eu também percebi isso, nós fomos para outro local, mas eu gostava também de ter visto mais ali então da Marta e da Helena. Mas pronto, lá está, eu vou dar 4 estrelas, eu gostei muito, mas não me encheu então as medidas como, por exemplo, o Amor e Vingança. Mas ainda assim é uma boa história. E pronto, foram estes então os 4 livrinhos que li esta semana. Digam-me se leram algum destes, se não leram, se ficaram curiosos aqui com algum, contem-me tudo cá em baixo. Eu te peço um beijinho e até ao próximo vídeo.